Olá, seja muito bem-vindo ao JR Business. A L21 Corp é um dos maiores hubs de economia criativa do país, que conecta música, tecnologia, arte, entretenimento. Com mais de 20 anos de trabalho, a empresa tem um portfólio de 18 negócios que impactam cerca de 48 milhões de pessoas. É com muito prazer que o JR Business de hoje recebe Luiz Calainho, que é o CEO da L21. Seja muito bem-vindo, Calainho. Obrigado, Adriana. Um prazer, sempre um prazer estar aqui na Record. Estava te comentando antes, né? Aqui foi também a minha casa, né? Lá para 2008, 2008, 9 e 10, tive o prazer de participar aqui do American Idol brasileiro, do Ídolos, ao lado da Paulinha Lima, do Marco Camargo. Então, sempre um prazer estar aqui na Record, sobretudo no JR, enfim, JR Business, um programa importantíssimo que tem dado, enfim, voz a empreendedorismo, a CEOs, etc. É um grande prazer em estar aqui. Muito legal, já viu que esse papo vai ser bacana, né? Então, você já sabe também que o JR Business fica disponível nas plataformas digitais da Record. Você pode acompanhar em versão podcast e, claro, na Record News. Calainho, eu quero começar contando um pouco da história da L21. Como é que surgiu a ideia de criar a empresa? Como é que foi lá atrás? Legal, Adriana, é bom que você me pergunta isso, porque no fundo, né, a gênese da L21 está um pouco impressa na minha alma, literalmente na minha alma. Na verdade, eu sou filho de um comandante, né, um piloto, comandante Calainho, saudoso comandante Calainho, enfim. Eu, desde sempre, tive a oportunidade, acabei nascendo fora, por acaso, nasci fora do país, mas desde sempre tive muita oportunidade de viajar pelo mundo. Pai piloto, nós éramos classe média, né? Mas por ser piloto, a gente tinha lá uma condição super especial para viajar. Então, desde muito cedo, eu viajei o mundo inteiro e me conectando com arte, com cultura, com museus, etc, etc, etc. Minha mãe, nossa querida Marilena, minha mãe querida Marilena Calainho, a super viva, psicóloga, enfim, também muito ligada às artes, né? Então, toda a minha infância, pré-adolescência, etc., muito ligado às artes. Depois, no início dos anos 70, eu tive o prazer de conhecer a família Menescal e durante aí, mais ou menos, minha pré-adolescência e adolescência, parte dela, eu mergulhei no mundo da música, primeiro porque era o Menescal e segundo porque ele era diretor artístico de uma gravadora à época, Polygram. Então toda semana ele chegava com muitos discos, imagina, LPs, na casa do Márcio, a gente estava lá e eu mergulhei no mundo da música ali durante aquele período, ao lado do Menescal, ao lado da Nara, né, Nara Leão, Tom, Vinícius, essa turma toda. Então isso fez parte da minha, literalmente da minha gênese. Então à medida que eu fui crescendo, eu realmente fui entendendo que arte e cultura estavam impressas na minha alma, e aí eu fui fazer faculdade de comunicação, não havia à época faculdade de música, não havia nada disso, mas em 1900, aí um ponto-chave de mudança para concluir a resposta, Adriana, em 1990 eu fui convidado para assumir a direção de marketing de uma gravadora, que foi a Sony Music, né? Aliás, eu chego na Sony no mundo do LP e do cassete, não havia nem CD. Bom, e fiquei na Sony para concluir de 1990 até 2000. Então foram 11 anos no mundo da economia criativa, até porque música, né, tá aqui na Record, tá no cinema, tá no teatro, tá no shopping center, música tá em toda parte. Então, no Brasil e no mundo, viajei o mundo também como executivo da companhia, entrei como diretor de marketing, depois em 94 virei vice-presidente da companhia e em 98 presidente de um dos selos, que era o selo Epic. Até que então, na virada de 99 para 2000, entendendo toda a experiência que eu já tinha vivido, entendendo, né, essa coisa carimbada dentro da minha alma, que é a arte, que é a cultura, eu então decido montar a L21. Então, a L21 nasce, tá? Ela nasce, Adriana, porque eu entendi que era possível, né, unir todo o meu conhecimento corporativo, estratégico, etc., mas ao mesmo tempo também, nesses anos de Sony, eu percebi com toda clareza, e aí eu vou olhar para você que está me assistindo aqui no JR Business, não há no mundo um país com a riqueza artístico-cultural como o Brasil tem, não há no mundo. Mas eu entendi naquele momento histórico, Adriano, estou falando aí de 99 para 2000, que faltava um pouco de visão corporativa, visão profissional, e aí é quando eu decido montar a minha companhia, a L21 Corp. Isso tem 25 anos atrás, e eu diria para você que eu não poderia estar mais feliz. Eu estou no ano de celebração dos 25 anos, de fato, aquela que era uma tese minha, está comprovado. O Brasil com profissionalismo, com foco, entendendo arte e cultura como negócio, é um país que ainda tem muito para crescer no campo da arte e da cultura. Isso é muito interessante porque a gente percebe que a cultura ela movimenta
paixões, mas precisa ser um ambiente profissional, né? Cara, super boa essa tua pergunta, porque ainda tem um pouco de romantismo, não um determinado núcleo que sabe que, como você, por exemplo, jornalista que obviamente tem que ter muito conhecimento e muito profissionalismo para botar essas coisas todas de pé. Mas no Brasil ainda há um pouco de um certo romantismo, é o teatro, a turma da música, né? A turma dos festivais. Mas olha, Adriana, tem muito trabalho por trás disso, muito trabalho. Hoje você tem grupos importantes no campo da economia criativa, com muita alegria a L21 Corp está entre esses mais importantes, mas está definitivamente provada a minha hipótese, a minha tese de que com profissionalismo, com foco, com inovação, com tecnologia, o Brasil pode e será uma potência no campo da economia criativa. Em termos de conteúdo já, isso eu tenho dito. Adriana, o Brasil é a maior potência artística do mundo. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, tá? Muito maior em termos artísticos do que os Estados Unidos, a França, a Inglaterra. Sob o ponto de vista da diversidade, por exemplo, na música. O Brasil é um país com mais de 300 gêneros musicais. Mais de 300. Do forró ao chachado, à bossa nova, ao rock, ao samba, ao pagode, ao maracatu. Então é uma riqueza muito grande. E esse profissionalismo que está chegando já há alguns anos, de alguns anos para cá, tem feito muita diferença. Tanto assim que a economia criativa hoje no Brasil significa em torno de 3% do PIB brasileiro. Muito maior que muitas indústrias. Você falou do nosso potencial, o que falta então para a gente chegar lá? Falta ainda mais profissionalismo, Adriana, exatamente isso. Quer dizer, é evidente que você tem empresas já muito profissionalizadas, mas a gente carece de ainda mais companhias com esse pensamento profissional, com essa jornada e com esse entendimento que arte é negócio, Adriana. Arte é um business. É claro que o conteúdo artístico ele sempre será soberano, mas tem que ser tratado como um negócio, com business plan, com projeção de caixa, com uma estrutura, obviamente, de gestão ultra profissional. Então, eu diria que a gente está na jornada, a gente está no caminho, e à medida que as empresas todas vão se profissionalizando ainda mais, vai se cristalizar. Aí não consigo precisar exatamente em que horizonte, mas 5, 10, 15 anos, o Brasil certamente será reconhecido como também uma potência, além do conteúdo, mas uma potência de produção artístico-cultural. Vamos falar um pouquinho do portfólio da L21? São 18 negócios. Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre eles. No campo da mídia, vou começar pela mídia aqui. Adriana, no campo da mídia, estamos aqui num grande veículo, é um grande grupo, na verdade, que é a Record. Mas no campo da mídia, nós temos um portal de internet, aliás, eu vou chamar aqui no melhor sentido dessa palavra, um dinossauro da internet brasileira, que é o vírgula.com.br. O Vírgula foi lançado literalmente em 2001, está entre as 10 marcas mais longevas da internet brasileira. Ele existe desde 2001, estamos falando aí de mais ou menos 2 milhões de usuários únicos por mês. Então, o vírgula.com.br é um portal de cultura pop, muito foco em música. Além disso, nós temos a Aventura, Adriana. A Aventura é a maior, com muita alegria, a maior produtora de teatro musical hoje do país. E aí eu vou, mais uma vez, olhar para você que nos assiste no JR Business, dar uma informação que muita gente ainda não sabe. O Brasil já é, pasmem, o terceiro maior produtor de teatro musical do mundo, Adriana. Então, mercado americano, mercado inglês, e vem o Brasil já como o terceiro maior produtor. A Aventura, com muita alegria, é a maior das produtoras, mais de 50 produções. Mas o fato é que musicais hoje são uma indústria no Brasil, que emprega, que gera tributos, que obviamente fortalecem ainda mais a jornada artístico-cultural do país. Então essa é a Aventura. E finalmente nós temos 6 equipamentos culturais. Adriana, 6 equipamentos culturais, 3 no Rio e 3 aqui em São Paulo. No Rio nós temos o Teatro Riachuelo, tá? São 1000 lugares. E por que eu chamo de equipamentos culturais? Porque ainda que no caso do Teatro Riachuelo a gente usa a palavra alcunha teatro, nele, nos palcos, né? No palco do Teatro Riachuelo a gente tem teatro, a gente tem musical, a gente tem literatura, a gente tem dança, a gente tem shows, então o conteúdo é diverso. Então vamos lá, Teatro Riachuelo no Rio de Janeiro, 1000 lugares, Teatro Adolfo Bloch também no Rio de Janeiro, 400 lugares, e a Ecovila ReHap é as lojas de brinquedo, nesse caso é um teatro focado no público infantil. E aqui em São Paulo, né, a Arena B3, que é uma arena de 200 lugares no centro histórico aqui de São Paulo, naming right é da B3, da Bolsa. Acabamos de inaugurar o BTG Pactual Hall, antigo Teatro Alfa, são 2 salas, 1.100 lugares a sala principal, 200 lugares a outra sala. Então,
Esse mais ou menos é o portfólio da nossa L21. A gente tem o braço também que produz festivais, o mais emblemático deles é o Team Music Noites Cariocas, a gente tem uma joint venture de uma agência de influenciadores, que é a SubMSK, mas aqui eu tentei listar os mais importantes. Muito legal, Calainho. Agora sim, eu gostaria que você contasse pra gente sobre os desafios da gestão desses espaços culturais, que deve ser bastante complexo, né? E são muitos espaços que vocês gerenciam. Como é que funciona o grupo, né? O grupo L21, isso é muito importante, que bom mais uma vez aqui que você pergunta, que você faz essa provocação. Na verdade, de um lado, o grupo, né, a L21 Corp, ela tem o seu braço de produção de conteúdo em alta excelência. Então, isso é muito importante para nós. Sempre conteúdos, ou que nós produzimos dentro dos nossos próprios equipamentos, através da nossa gravadora, da nossa produtora, ou recebendo produções de terceiros. Então, a nossa preocupação muito grande sempre com conteúdo de alto nível, de alta excelência, de alta qualidade. Legal. Bom, nós conectamos esses conteúdos, isso é um ponto importantíssimo, a grandes marcas, os patrocinadores. Isso é fundamental, né? Arte e cultura no Brasil, eles necessitam, né? Nós somos um país em desenvolvimento, eles necessariamente precisam ter grandes patrocinadores. E o Brasil já entendeu, e as marcas do Brasil já entenderam, boa parte delas, a importância que se tem de se patrocinar conteúdo, né? A publicidade seguirá sendo muito importante, fundamental, eu diria, mas também patrocinar conteúdos hoje ganhou uma importância, já há algum tempo, aliás, uma importância muito grande. Então, a segunda parte é uma tríade. A segunda parte é a conexão com grandes marcas. E, finalmente, você, né, Adriano, o público, né? Você que nos assiste. Então, conteúdo de excelência, conexão com marcas, para você ter uma capacidade econômica e poder viabilizar. E, finalmente, a entrega disso tudo para o público. A gestão, ela passa por um bom time, quer dizer, ninguém faz nada sozinho. Eu tenho, isso você não chegou a mencionar, mas eu tenho 23 sócios, com muita alegria, sócios e sócias. Eu acredito no conceito, né? Na entidade societária. Eu entendo que mais pessoas pensam melhor, sem dúvida. Então, é muito importante mencionar aqui que eu tenho sócios que trabalham junto comigo, mas também eu tenho o time, né? Todo o time da L21 Corp desdobrado nas empresas, que também da mesma maneira. E aí a gestão disso é uma estrutura organizacional bem desenhada, sempre orçamentos bem desenhados, uma perspectiva, falamos no início, de negócio, Adriana. Não tem... A gente gere a L21 Corp e os negócios que, né, estão dentro dela como um banco, como uma seguradora, como uma companhia aérea, de uma maneira muito profissional, olhando o fluxo de caixa, olhando investimentos, porque se não for sustentável, não para de pé. Então, os desafios são grandes, mas o mais importante é, o Brasil está respondendo e arte e cultura só vão crescer no nosso país. Agora, todo esse profissionalismo que você menciona rendeu às empresas que compõem a L21 muitos prêmios, né? Mais de 30 prêmios, pelo que eu estava dando uma olhadinha. Fala sobre a importância disso também, desse reconhecimento. Eu vou usar aqui como referência a economia americana, né? Os americanos são os mestres dos prêmios, né? Nos Estados Unidos eles premiam tudo. E, na verdade, uma premiação, o que é, no fundo, né, Adriana? Uma premiação é você referendar o trabalho, uma jornada de uma determinada empresa, de um determinado espetáculo, etc, etc. Então, são muito importantes. Evidente que nós não trabalhamos no conjunto dos nossos negócios para ganhar prêmio. Isso não é um objetivo fim. O objetivo fim é encantar a Adriana, é encantar a audiência, é encantar os nossos patrocinadores, é fazer com que eles tenham um melhor posicionamento, tenham uma bela jornada, né, no sentido de apresentação das suas marcas, gerando ativação, engajamento, experiência para os seus consumidores e potenciais consumidores. Mas no final do dia é isso, né? Quer dizer, você, quando é premiado, né, significa que você está fazendo da maneira correta. Então, essas premiações todas, que a gente é muito feliz e são realmente muitos prêmios, elas só referendam toda essa jornada que a gente tem, enfim, feito ao longo dos últimos 25 anos. A gente é muito feliz. Calainho, que você tem um desejo bastante ousado de levar nossa cultura para fora do país. É algo que falta, que a gente vê acontecendo lá fora e não vê acontecendo aqui. Que legal, Adriana. Então, a gente comentava, né? Na primeira parte da nossa conversa, a gente falou da pujança artístico-cultural que o Brasil tem. De fato, é isso. Repito e asseguro, não há no mundo um país com essa riqueza. E ela está muito sedimentada, está muito, né, tá robusta e está muito já conectada conosco, né, com nós brasileiros e brasileiros. Maravilha. Mas e o mundo? Né? É preciso que o mundo conheça essa força que nós temos. É o chamado soft power, né? O chamado soft power é o quê? É a força que a arte e a cultura de um determinado país tem para se posicionar perante ao mundo. Então esse definitivamente
Adriana, é um desejo que eu tenho como empresário e mais do que um desejo, é uma ambição e mais do que uma ambição, eu vou te garantir, é algo que eu farei, Adriana, farei. Eu estava te comentando, né? A Coreia do Sul, por exemplo, de 4, 5, 6 anos para cá, é um país que definiu, né? Eles são hoje um país que definiu uma política planejada de levar a cultura sul-coreana para o mundo. Mas está aí o K-pop explodido pelo mundo, Adriana. Os filmes, eles têm sido grandes exportadores de cinema, aliás, fazendo tudo isso com muita competência. Mas imagina, a produção audiovisual brasileira é riquésima. Então a Coreia do Sul, por exemplo, é um país que tem feito esse dever de casa, vou chamar dessa maneira, muito bem feito. Então essa é uma ambição que eu tenho, né? Eu quero estimular, né, políticas públicas, Ministério da Cultura, a pensar dessa maneira, né? E da mesma maneira, enquanto empresário, eu pretendo, por exemplo, abrir um escritório no horizonte aí de 1 ano e meio, 2 no máximo, da Aventura, a produtora de musicais, em Londres, né? Para começar a produzir conteúdo nacional, por que não levar a história de Elis Regina para a Inglaterra? Por que não levar a história do samba, um espetáculo que nós fizemos chamado Sambrá, para a Inglaterra, né? Quer dizer, toda essa riqueza a gente tem que levar para fora, né? Sem dúvida. Então, essa realmente é uma ambição. Nossa, a gente está torcendo muito por isso, Calainho. Agora, isso não acontece ainda por quê? A falta de visão dos políticos, a falta de interesse dos empresários. Por que a gente ainda não vê esse movimento? Eu diria que é mais ou menos a gente está vivendo uma espécie de sequência para que a gente chegue lá, né? Você lembra que eu comentei lá pelos anos 70, 80, havia ainda muito pouco profissionalismo no setor. A partir dos anos 90, 2000, 2010, começa a se ganhar profissionalismo, começa a se ganhar peso, a indústria, né, da economia criativa, os empresários começam a ficar mais robustos dentro do mercado brasileiro, e eu acho que a gente está justamente nessa, eu vou chamar aqui dessa terceira onda, né? E o que é a terceira onda? Que a gente chegue nesse lugar. Então, assim como eu não estou sozinho nessa ambição, não, posso te assegurar, Adriana, existem outros empresários que têm esse mesmo pensamento da mesma forma. Então, o empresário brasileiro, já muito profissionalizado, o famoso pro, né, ele já está um pouco com essa cabeça. Então, os empresários já estão pensando. E acho que aí sim, nós, empresários, devemos estimular, provocar o poder público para que o poder público entenda realmente a importância disso e o quanto isso pode fazer diferença para o nosso país. Então, eu acho que a gente está no timing correto, tá? Não acho que a gente está atrasado nem adiantado, não. Mas é chegada a hora. Então, é um pouquinho isso. Acho que a gente está no timing correto. Aliás, está aqui conversando sobre isso no JR Business. Contribui para esse timing, contribui para essa provocação. Acho que o timing é esse e a ambição é essa. O Brasil merece que a cultura dele, e o mundo também merece que a cultura, né, que a nossa cultura seja levada para o exterior. E o brasileiro hoje valoriza mais a cultura brasileira? Ah, sem dúvida. Aliás, eu trabalhei no período de Sony Music, né? Trabalhei com grandes artistas, né? Artistas nacionais, né? Enfim, hoje, inclusive, grandes amigos como Roberto Carlos, Martinho da Vila, o próprio Zezé de Camargo, enfim, muitos artistas, né? Lançamos outros tantos nacionais, como Skank, Cidade Negra, Jota Quest e tantos outros, Daniela Mercury, enfim. Mas eu tive o privilégio também de trabalhar com artistas estabelecidos no mundo. Então, tive a chance e o privilégio de trabalhar com Michael Jackson, com Bruce Springsteen, com Bob Dylan, com Shakira, enfim. E aí, você falou de brasileiros, né? Esses artistas, olha, artistas internacionais, todos eles me diziam, né? Calainho, claro que conversando em inglês, ou em espanhol, no caso da Shakira, ou do Julio Iglesias, outro amigo querido, todos eles me diziam, Calainho, a experiência de você fazer um show no Brasil, isso é uma verdade, tá, Adriana? É completamente diferente de você fazer um show em Paris, em Nova York ou em Tóquio. A conexão do público brasileiro com a arte, nesse caso eu estou falando da música, mas de uma maneira geral, isso eu ouvi, repito, de Michael Jackson, por exemplo. A conexão que o brasileiro tem com arte, com música, etc., é uma conexão única no mundo, Adriana, e é mesmo. Então, assim, público interno, brasileiros e brasileiras, esses estão completamente em casa. O brasileiro e a brasileira não vivem sem música, sem teatro, sem grandes festivais, porque isso definitivamente, está na alma de todos nós. Conta um pouquinho sobre a inteligência artificial. Vocês lançam mão dessa ferramenta também na área de vocês? Super, super. Quer dizer, de novo, é bom que você use a palavra ferramenta, né? Porque tem toda essa discussão, a inteligência artificial vai ultrapassar a capacidade humana. Tem um ponto que eu sempre digo sobre isso, Adriana, que é assim, porque no fundo, inteligência artificial o que é? Obviamente é um nível de tecnologia muito sofisticada, mas que se alimenta, é muito importante que se tenha isso na cabeça, mas que se alimenta do que já foi criado, né? Do que está aí,
né? Então são realmente redes muito sofisticadas que percorrem a internet e tudo que o ser humano já produziu que está na internet para pensamentos, para textos, até para produção de música. Hoje a gente produz música com AI num nível realmente impressionante. Mas jamais, Adriana, a inteligência artificial terá o insight criativo, o do nada, né? Aquela centelha. Isso jamais a inteligência, né, artificial terá. Mas ela tem sido muito importante sob vários aspectos para o nosso negócio e como uma ferramenta, e aí eu repito a palavra que você brilhantemente usou, como uma ferramenta tem sido sensacional. E vou aproveitar essa tua pergunta para abordar um segundo tema que é importante também. Eu também tenho dito isso, né? Por mais tecnologia que exista, a própria AI, as plataformas de streaming, enfim, não importa. Por mais tecnologia, VR, não importa. Por mais tecnologia que exista, não haverá nada, Adriana, e você que nos assiste aqui no JR Business, nada suplantará a experiência presencial. Ela é soberana. Na hora que eu olho uma artista, né? Vou te chamar aqui da artista Adriana só para efeito de exemplo, você no palco, a troca que o artista tem com o público com o artista, o público com o público, porque a energia, né? Num Blue Note da vida, quando você está assistindo ao Nando Reis, 350 pessoas, aquela energia, ela rola não só de cada indivíduo que está ali assistindo ao Nando no palco, mas ela rola entre o público. Então, essa catarse, a famosa catarse, um termo mais do... Né? Não haverá tecnologia que substitua isso sob hipótese alguma. Eu sempre digo e vou reiterar, a experiência presencial da arte e da cultura, ela sempre será, por mais tecnologia que o ser humano invente, ela sempre será soberana. Calainho, como você já contou um pouco para a gente sobre a sua trajetória, normalmente a gente finaliza o programa com essa pergunta. Gostaria de saber o que a gente pode esperar da L21 para os próximos anos. Já adiantando assim, que a gente poderia ficar aqui 2 horas conversando. Com muita alegria. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Seria incrível. O que você pode contar para a gente, adiantar para a gente da L21? Olha, tem muita coisa que a gente está pensando para frente pelos próximos 25 anos, sem dúvida, e mais 25 e assim sucessivamente. Repito, o Brasil é uma potência artístico-cultural, então a gente seguirá investindo aqui no país. A gente pretende abrir outros Blue Notes pelo país. Hoje a gente tem no Rio de Janeiro e a gente tem em São Paulo. Mas além disso, Adriana, aquilo que eu comentava, pretendemos abrir um escritório também da aventura no exterior. A gente pretende, através da musiqueria, levar projetos artísticos brasileiros para o mundo. E essa grande ambição, só quero concluir mais uma vez reforçando esse ponto, essa minha grande ambição de levar esse soft power brasileiro tão único para o mundo. Porque, reitero, o mundo merece, precisa e vai conhecer de verdade o que é a força da arte e da cultura do nosso Brasil. Calainho, um prazer enorme ter você com a gente. Obrigada. Prazer todo meu. A você, muito obrigada pela sua companhia. JR Business vai ficando por aqui. Eu vou te lembrar que você pode acompanhar todos os programas do JR Business nas plataformas digitais na Record, também em versão podcast e, claro, na Record News. Até a próxima.